E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos obter a lei de Gauss a partir do fluxo do campo elétrico devido a uma carga elétrica pontiforme. Observe a figura. Vamos considerar uma carga Qzinho positiva, colocada no ponto O. Nós temos aqui um elemento de superfície infinitesimal de área ds com o seu versor de orientação, o versor n. Lembre-se que ele é um vetor unitário, sempre perpendicular ao plano da superfície delimitada por ds. Nós temos aqui um ponto P em questão, e se nós quisermos, nesse primeiro momento, calcular o campo elétrico gerado por essa carga pontiforme em P, nós podemos utilizar a expressão do campo elétrico. Nós já vimos essa expressão em vídeos anteriores. O vetor E é 1 sobre 4πε0 vezes o valor da carga dividido por R ao quadrado na direção R versor. Repare que se a carga é positiva, o vetor campo elétrico no ponto P estará na mesma direção em sentido do versor R. Se a carga Qzinho é negativa, o vetor campo elétrico no ponto P possui a mesma direção, mas sentido oposto ao versor R. Nós vamos assumir, por simplicidade, que a carga é positiva. O nosso propósito agora é o de calcular o fluxo do campo elétrico devido a essa carga Qzinho nesse elemento de área ds. Por se tratar de um elemento infinitesimal de área, nós podemos assumir que o vetor campo elétrico permanece constante no entorno do ponto P, justamente pelo fato da área ser infinitesimal. Então, em nossa análise, o vetor campo elétrico é um vetor constante. Calculando o fluxo, portanto, o fluxo na superfície de área ds, nós podemos utilizar, já que o campo elétrico é um vetor constante neste caso, a expressão E vezes a área vezes o cosseno do ângulo θ. Essa expressão nós também já deduzimos em vídeos anteriores. Observe bem a expressão. Substituindo o campo elétrico aqui abaixo, ficamos com E é 1 sobre 4πε0, que multiplica a carga Qzinho dividida por Rzinho elevado ao quadrado, vezes ds, vezes o cosseno de θ. θ é o ângulo entre o versor n e o versor r. Organizando melhor essa expressão, a gente obtém Qzinho sobre 4πε0, vamos colocar aqui essa primeira fração, que multiplica o restante, ds cosseno de θ, ds vezes o cosseno de θ, dividido por r ao quadrado. Essa expressão, ela já nos é familiar. Ela nada mais é do que a expressão que nos permite obter o ângulo sólido dω. Observe a figura e o posicionamento desse ângulo. O ângulo sólido é desenhado exatamente aqui. Vamos representar então esse ângulo sólido por dω. O ângulo sólido é o ângulo subtendido pelo elemento infinitesimal de área ds, visto a partir da posição da carga Qzinho. Observe bem a figura. Substituindo então na expressão do fluxo, a gente obtém dφ igual a Qzinho sobre 4πε0 vezes dω. Essa é a expressão que nos permite obter o fluxo dφ devido a essa carga elétrica pontiforme Qzinho nesse elemento infinitesimal de área ds. Se nós quisermos agora calcular o fluxo devido a essa carga Qzinho em uma superfície gaussiana fechada esférica de raio Rzinho, basta integrar dφ ao longo da superfície. Portanto, imagine agora uma superfície esférica fechada, chamada de superfície gaussiana, de raio Rzinho, envolvendo essa carga Qzinho.
O fluxo ao longo dela é dado pela integral de superfície ao longo da superfície fechada de dφ. Substituindo a expressão na integral, obtemos que o fluxo é dado por Q sobre 4πε0 permanece constante. Podemos retirar da integração. Eu vou ficar com a integral do ângulo sólido, a integral dupla sobre a superfície gaussiana fechada, uma esfera neste caso de raio Rzinho, de dω. E mais uma vez, essa integral nós já calculamos no vídeo anterior. O resultado dessa integração vale 4π. Portanto, nós podemos substituir 4π na expressão e obter o valor do fluxo. Nós temos aqui o seguinte, 4π dividido por 4π. Portanto, o fluxo nada mais é do que Q sobre ε0. E o que é mais importante em nossa análise é o fato de que o valor do fluxo independe da escolha da superfície gaussiana fechada. Ela não precisa ser necessariamente uma superfície esférica de raio Rzinho. Logo, esse resultado é geral. Vamos escrevê-lo utilizando a expressão do fluxo do campo elétrico. A partir daqui, nós podemos enunciar o resultado da seguinte forma. O fluxo do campo elétrico, ele é dado ao longo de uma superfície gaussiana fechada, S. Ele é dado pela integral dupla sobre a superfície fechada S do produto escalar do vetor E pelo versor N ds. E isso é igual, neste caso, a carga que está contida no interior desse volume, no interior dessa superfície fechada, sobre ε0. Então vamos imaginar aqui que eu tenho um volume V, essa é a minha superfície fechada de área S. Se a carga Qzinho for interna, essa é a expressão do fluxo. Porém, se a carga Qzinho estiver posicionada fora da superfície gaussiana fechada, como vimos também no vídeo anterior, nós podemos escrever que o fluxo do campo elétrico, se a carga pontiforme Qzinho estiver fora da superfície fechada, fora desse volume V, o fluxo é igual a zero. Vamos agora imaginar mais uma vez aquele volume em questão. Eu vou pegar aqui um elemento de área com o seu versor de orientação, sendo uma superfície gaussiana fechada, o versor N associado a um elemento infinitesimal de área, ele vai ser sempre perpendicular à área em questão e apontando para fora do volume. Não se esqueça disso. Agora, então, imagine o seguinte, nós podemos trocar a carga Qzinho, que se encontra no interior dessa superfície fechada, nós podemos substituí-la por várias cargas pontiformes ali dentro contidas. Ou nós podemos substituir a carga Qzinho por uma distribuição contínua de cargas elétricas. Em qualquer um dos casos, a lei de Gauss, dada por essa expressão, continua valendo. Eu só preciso trocar a carga Qzinho pela carga total da distribuição de cargas elétricas que estiver aqui dentro contida, ou pela carga total das cargas pontiformes que ali dentro estão. Neste caso, eu posso reescrever a lei de Gauss da seguinte forma. O fluxo do campo elétrico é a integral sobre a superfície fechada S do produto escalar do vetor E pelo versor N ds, e agora eu troco a carga Qzinho pela carga total Qzão que estiver contida dentro do volume V, dentro dessa superfície gaussiana fechada. Trocando Qzinho pela carga total, eu vou obter o campo elétrico gerado
por essa configuração de cargas elétricas que aqui dentro se encontra. Este fato retrata o princípio de superposição aplicado ao campo elétrico. Uma observação final? Repare a importância do fluxo do campo elétrico, repare a importância da lei de Gauss. Nós podemos utilizá-la para verificar se dentro de uma superfície gaussiana fechada, se dentro de um certo volume, existem cargas elétricas ou não, a partir da medida do fluxo do campo elétrico. Se o fluxo do campo elétrico é zero, é porque não há cargas elétricas ali contidas. Porém, se o fluxo der um resultado diferente de zero, é porque existe dentro daquele volume, dentro da superfície gaussiana fechada, uma distribuição de cargas elétricas ou uma carga elétrica pontiforme. Desta forma, nós podemos reforçar o fato de que as cargas elétricas são de fato fontes desse campo elétrico. Com isso, eu encerro esse vídeo. Até o próximo.